está de volta para falar sobre ações e estratégias que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em parceria com outras instituições, vem desenvolvendo no combate aos impactos do novo coronavírus, principalmente no setor rural. A nossa entrevistada de hoje é a professora do Instituto de Agronomia da UFRJ, Annelise Dias. No último bloco, Annelise, a gente falava dessa nova experiência que os produtores estão tendo, do foco do novo consumidor, que a internet, essa ferramenta está permitindo que aconteça, né? O novo consumidor olhando essa cesta de produtos. E eu queria saber de você o que você percebe de mudanças e potenciais para um novo normal. A gente ainda está muito longe de estar no novo normal, né? A gente ainda está numa situação muito de transição. Mas o que essa experiência, né, de migração para esse mundo digital também está permitindo de abertura de mercado e de olhar desses produtores, né? Como essa experiência do digital pode impactar na vida desses produtores rurais que hoje estão conseguindo se manter nesse momento de pandemia? Então, eu creio que a experiência está sendo muito importante. No novo normal, ela vai se manter, eu acho que é uma tendência que vai, inclusive, com o crescimento aí de empreendimentos vinculados ao comércio online, essas vendas, porque vai possibilitar o acesso a outros grupos e ampliar o acesso, né? Principalmente no momento agora, mas no futuro, até inclusive quando presencial, com as questões de segurança, que eu acho não vai deixar de adotar, né? Vamos dizer, no caso das feiras, voltando às feiras, voltando às aulas, como é que vai ser esse novo normal? Em termos de aglomeração, acesso aos restaurantes, que no nosso caso são restaurantes universitários, vivos, com mais de 1.000 alunos, né? Então, isso traz uma série de desafios. É que a gente tem um tratamento eficiente, vacina, que dê segurança, esse normal pode não que a gente conhecia como parte da nossa rotina na universidade, né? Então, assim, para os agricultores, eu acredito que vai ser um novo canal que vai se consolidar, tá? Tem um potencial de aprendizado muito grande, de domínio de novas tecnologias que estavam aí, mas nós passamos a utilizá-las pela pressão, né? E isso tudo convivendo com as atividades presenciais, que a gente ainda não sabe como é que serão. Vejo Agora, por esse caminho. em relação ao PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é algo que é uma política, né, de Estado, que obriga as organizações, os órgãos federais a essa aquisição. A gente sabe o quão difícil era colocar de pé esse programa, né? Porque você tem todo lá um processo de compra de pequenos produtores, com a dificuldade que esses pequenos produtores tinham de fazer essa comercialização, de fazer essa entrega no volume, às vezes, demandado. Qual a importância, assim, também de fortalecer e de, eventualmente, até pensar em formas de utilizar essas ferramentas digitais também para poder aperfeiçoar esse programa de aquisição de alimentos? Qual a importância desse programa e da retomada dele nesse novo normal? Quer dizer, da gente não deixar de para trás só porque era difícil naquele momento. Eu acho que o programa ele continua a manter sua importância no fortalecimento da agricultura familiar e outros temas que perpassam por esse segmento, né, como o associativismo, a economia local, os circuitos locais, a produção agroecológica, orgânica, né, esse diferencial de preço, a garantia de comercialização. Essas dimensões do programa são fundamentais. Universidades que conseguiram aderir ao programa, elas tiveram uma ação intersetorial muito grande, né? Aqui no Rio, nós fomos a primeira cidade a aderir, e isso graças a uma ação de várias pró-reitorias envolvidas e mais um programa de extensão amparando esse programa. Eu acho que para ele crescer, assim como as cestas foram possíveis, a gente tinha um programa universitário no caso, para as universidades, eu estou falando especificamente para as universidades, amparado por um programa que chama residência agronômica.
né? A residência agronômica ela é desenvolvida por agrônomos recém-formados que recebem treinamento e serviço sob supervisão de um professor da universidade. No caso, eu e Nídia somos professoras, orientamos esses alunos, e o foco da ação deles é operacionalizar, tornar concreto esse programa e a gente construir de forma coletiva os outros atores da universidade todo o fluxograma que ele precisa para se lidar. Então, nesse tempo, nós realizamos 3 chamadas, uma foi interrompida porque as aulas não retornaram, enquanto as aulas presenciais e o restaurante não retorna, não vai ter como a gente executar mais chamados, porque a gente depende dos alunos. Então, nós estamos vinculados a essa vacina, a esse desenvolvimento aí de tratamentos para que as atividades retornem, e a gente ainda vai reavaliar isso. De qualquer forma, eu acho que a toda, a residência, planejamento de produção, o uso até dessas ferramentas tecnológicas para que os agricultores, por exemplo, aqui no nosso estado a gente não tem uma cultura muito forte de associativismo, com princípios, né, que isso envolve, né, a gente pode explanar mais em outro momento, mas uma boa assistência, extensão, trabalho aí da residência, fazendo essa ponte entre os agricultores e mediando o desenvolvimento de tecnologias, principalmente para planejamento de produção, eu acho que é um potencial grande para ser explorado e para que o programa cresça. Não basta publicar os editais, é preciso apoio para que a execução das chamadas seja bem feita. Isso é muito os interessante. resultados são muito impactantes, realmente. Eu queria que você falasse um pouquinho desses números. A gente já está finalizando o programa e a experiência da Universidade Rural em ter conseguido fazer essas chamadas, em ter entrado de cabeça no programa de aquisição de alimentos é muito importante, eu acho que para servir de inspiração para outras instituições. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, de números, de quantas pessoas a gente, na verdade, está falando quando a gente fala de agricultura familiar, principalmente na região de Seropédica e toda a Baixada Fluminense, né, que é muito próxima da capital, Rio de Janeiro, e do qual nós somos consumidores ávidos, porque o Rio de Janeiro é o segundo maior mercado consumidor em geral de alimentos. Então, assim, existe uma demanda muito grande por esses produtos da produção da agricultura familiar. Você podia traduzir para a gente um pouco assim, porque às vezes a gente perde um pouco a dimensão estando na cidade, de quão próxima a produção rural tá nossa, né? E isso tem se desfeito nas cidades. As zonas rurais vão ficando menores, a cidade vai se expandindo. Então é importante a gente aproveitar esse momento aqui de finalzinho de programa para falar de quantitativo. Então, a Vila da Baixada, ela já foi muito importante economicamente. Aqui a gente tem um histórico específico da citricultura, que já foi a principal atividade econômica aqui dessa região. E como a gente vinha falando, com toda a pressão que a agricultura sofreu ao longo dos anos, né, e a metropolização, né, da Baixada, essa proximidade, a gente percebe o seguinte, que muitas áreas associadas ao passo que a agricultura agroecológica, vinculada aos sistemas participativos de garantia, com a BIA, Associação de Agricultores, ela vem crescendo nesse território. E é nesses espaços de comercialização direta, né, que as compras institucionais se situam como PA, e que elas têm grande capacidade de atender. Claro que executamos um programa, o nível de universidade é muito modesto, né? Nós temos um range ainda pequeno, nossas aquisições, elas envolvem cerca de 18 produtos, principalmente locais, cerca de 30 toneladas de alimentos, pouco mais de 100 mil reais. Então, a gente está falando de um impacto ao nível de agricultura fluminense ainda muito pequeno. É mais um espaço político de afirmação, mas que, do nosso restaurante, nossa demanda, ele tem um potencial importante. Por exemplo, a gente suprir praticamente toda a banana que o restaurante consome, todo o abacate em determinado período,
caqui é uma fruta que eu não consumia, mas que, como a gente tem uma safra específica, a gente consegue atender toda a demanda com quase 1 tonelada e é fornecido aqui do lado, na Agroprata, por agricultores locais. Então, a demanda de aipim, batata doce, são itens locais que a agricultura local pode fornecer. Há limitações para um atendimento a toda a demanda que a região tem, em termos de PA e PNAE, mas que, bem organizada, tem capacidade de atingir e beneficiar um número maior de usuários. Nós nos sentimos beneficiados quando fazemos essas compras, porque nós estamos contribuindo para a segurança alimentar dos nossos alunos. Boa parte dos alimentos que nós adquirimos, orgânicos, eles recebem 30 a mais de valor, né, de preço de venda, e nós estamos beneficiando com uma política de permanência estudantil estudantes que têm no restaurante universitário sua principal de alimentação básica, importante para a cognição, e ainda orgânico. Então, isso é incrível em termos de impacto. E que é fundamental, na verdade, porque, além disso, vocês também estão beneficiando a população local, próxima à universidade, gerando impacto que vai muito além do próprio ensino e também se relacionando com eles no sentido de ajudar a formar essas cooperativas. Annelise, infelizmente a gente está chegando ao fim do programa, assim, essa conversa é muito interessante, eu acho bacana a oportunidade do Rinfoco poder trocar com a Universidade Federal Rural, que faz parte do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, aqui da Assembleia Legislativa. Parabéns pelo trabalho, né, que na verdade é um trabalho de equipe aí, e de um reconhecimento da importância dessa atuação. E aí eu agradeço também o telespectador que acompanha a gente até aqui. Fica ligado que esse e outros programas estão disponíveis também em formato podcast. É só acessar a sua plataforma de streaming predileta e procurar por Quero Discutir Meu Estado. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.